Olá, queridos. Pela graça de Deus, estamos novamente juntos através deste vídeo. Eu quero logo de início, como faço sempre, e sempre acho que vou ter que fazer, porque sempre tem pessoas novas acessando. Então fica aqui o meu humilde pedido para você curtir, comentar, compartilhar, para você se inscrever no nosso canal e para ativar também o sininho a fim de receber notificações. E também não se esqueça de se inscrever lá no Instagram, de me seguir no Instagram. Lá é Paulo Romeiro 1. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero também hoje tratar com vocês, trazer aqui para vocês algumas reflexões e experiências que eu tenho vivido nos velórios, né? Nos funerais. Como pastor de igreja, isso é uma realidade não apenas na minha vida, no meu ministério, mas na vida de qualquer pastor, é a participação contínua nos funerais, porque as pessoas não param de morrer. Então, é o pastor, no caso nosso, cristãos evangélicos, de estarmos lá nos funerais para levar uma palavra, oferecer um ombro. Eu nunca vou a um funeral, como pastor, eu nunca vou para consolar, porque é impossível consolar a dor da morte. Eu não vou lá para isso. Eu vou para chorar junto. Às vezes, ou muitas vezes, eu choro junto com a família, porque aquele morto, né, o falecido ou a falecida, eram muito queridos para mim. Eu tinha um relacionamento, às vezes até um profundo relacionamento com aquela pessoa, e aquilo me toca muito, né, e eu sinto junto com a família. Então eu não vou a um funeral, celebrar um funeral, uma cerimônia fúnebre, com o intuito de confortar, de tirar a dor da família, porque não existe solução para a dor da morte, para o luto. A única solução, ela tem que vir diretamente de Deus, da sua palavra, e ela é promovida, ela é efetuada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Mas eu vou para oferecer o meu ombro, para chorar juntos, né? Estarmos lá, né? Para dizer, olha, estamos juntos na dor, estamos juntos na alegria, mas também devemos estar juntos nas dores também, ou na dor, que é muito importante. Mas existem alguns cuidados que nós temos que tomar ao participarmos de um funeral. Por exemplo, eu já observei, e eu acho que vocês já observaram também, na hora de um funeral, estamos lá, o caixão, a família em volta, a família muito triste, né? É claro que é normal ficar triste, e tem pessoas dando gargalhada, rindo, contando piada. Isso é uma coisa imprópria, isso não deve acontecer e nem pode acontecer. Os familiares estão sofrendo com a dor do luto e eles precisam, né, ser respeitados, tá? E também, eu acho, um desrespeito até ao próprio falecido. Se bem que morreu, a alma não está mais ali, mas respeitemos pelo menos os familiares do falecido, né? E o funeral também, uma cerimônia de funeral, um velório, é um lugar de muitas mentiras e de gafes também. Eu me lembro, certa vez, eu fui chamado para celebrar um funeral, para fazer um culto fúnebre, numa periferia aqui da cidade de São Paulo. E era uma região assim da pesada, era uma região da pesada. O cemitério ficava numa boca quente. E até porque o morto era um jovem que havia morrido, ele havia morrido pelas mãos do crime organizado, ele estava envolvido com o tráfico. E ele foi tão jovem e ele foi morto, foi executado. E quando eu cheguei lá naquele funeral, tinha a galera, estava toda lá, os manos, todos presentes, né? Muitos presentes, e a família, a mãe e assim por diante. Então, olha a gafe que eu cometi. Quando eu fui falar, eu comecei a palavra assim: é um grande prazer. Quando eu falei, é um grande prazer, a ficha caiu na hora. E aí você percebe que o cérebro humano é muito rápido. Não existe computador tão rápido,
Não existe como cérebro humano. E na hora eu percebi. Como você vai falar num funeral, a mãe aqui enlutada, né, fazendo o funeral do seu filho, e você diz que é um grande prazer? Mas na hora, porque as coisas são muito rápidas, na hora deu tempo de consertar. E saiu assim. É um grande prazer falar-lhes da palavra de Deus, mesmo num ambiente de muita tristeza, de luto e de dor. Falar a palavra de Deus é sempre um prazer, não importa as circunstâncias. Aí deu tempo de consertar. Agora, quais são as mentiras que surgem no funeral? Bem, existe a mentira de colocar os perdidos no céu. A pessoa viveu uma vida de pecado, uma vida de rebelião contra Deus, ela não quis nada com o Evangelho. Às vezes a pessoa foi até hostil ao Evangelho, ao povo de Deus, à igreja. Ela passou a vida contando piada, escarnecendo da palavra de Deus, e na hora do funeral, alguém, o padre ou o pastor, vai colocar a pessoa no céu. Eu já vi isso. Eu estava presente quando isso aconteceu, porque eu conhecia a vida do falecido, do morto. Eu conhecia. E não é que chegou uma hora que o padre falou assim: e agora, fulano, nos ilumina com aquela luz que você já tem. Eu falei, não é possível. Será que ele não conhecia a vida dessa pessoa? Como é que você faz um negócio desse? É incrível que pode ser o maior cretino que existe, o ateu, qualquer um, o rebelde, o ímpio, um grande ímpio. Ele morreu, ele vira herói. E às vezes vira até herói da fé, o que está muito errado, né? Então, é muito complicado quando isso acontece, e não dá para conviver com isso, aceitar isso, principalmente à luz da palavra de Deus. Uma outra vez, aí não foi um padre, foi um pastor que fez isso, eu estava presente também. E aí um garoto, e de novo, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e ele foi morto, né? E acho que ele tinha uns 17 anos de idade, né? E uma parte da igreja estava lá, porque os familiares eram da igreja. O garoto não queria nada com o evangelho, né? E aí o pastor, na hora do funeral, existe a tendência, antes de continuar, vou dizer para você, existe a tendência de querer agradar a família, né? De dar um consolo maior para a família, mesmo que não seja bíblico. Isso não é bom. A verdade sempre liberta. Mas o pastor falou naquela hora: meus irmãos, nós estamos aqui porque o céu merece o que é bom. Então aquele criminoso, aquela pessoa envolvida com crime, né, com tráfico de drogas, de repente virou uma pessoa boníssima, uma pessoa de Deus, e isso não é legal. Então nós precisamos tomar cuidado. E eu tenho uma regra que é muito interessante, que pode ajudar a quem não ouviu ainda. Quando nós não podemos falar do morto, fale da morte. É muito bom fazer o funeral de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, né? O ano passado, por exemplo, eu fiz o funeral de um pastor, um grande amigo meu, um pai para mim, que morreu quase que com 98 anos de idade. Uma vida vivida para Deus, uma vida bonita. Com que prazer a gente fala dessa pessoa no funeral. Ele não foi o único, outros também. Eu pude falar do morto. Mas tem ocasião que não dá para falar do morto. Então a gente tem que falar da morte. Que nós devemos nos despertar para a morte, pensar na morte, porque o nosso dia vai chegar. E ninguém vai escapar da morte, né? Ninguém vai escapar. Então, eu acho muito importante nós termos também isso em mente, né? E uma outra coisa também que eu já aprendi ao longo do tempo, tem coisas que a gente não aprende em seminários teológicos, a gente não aprende. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia com a experiência que nós vivemos. Então, eu aprendi também que funerais, velórios e casamentos são oportunidades, são ocasiões muito propícias para a pregação do Evangelho. E eu faço isso.
Por exemplo, quando vou fazer um casamento, eu não vou ficar lá pregando para o noivo e para a noiva. Eles já fizeram, já passaram pelo pré-nupcial, né? Pela preparação pré-nupcial, já tiveram os encontros, já ponderaram muitas coisas, já estão prontos, né? Biblicamente, emocionalmente para o casamento. Eu vou pregar para quem não conhece Cristo, eu vou usar o casamento. Claro que eu vou falar alguma coisa alusiva ao casamento, mas o meu interesse principal é que as pessoas que estão ali, e geralmente são muitas, que não conhecem o Senhor, pregar para essas pessoas. Pode ser, e eu tenho certeza que isso acontece. Não vai, talvez não aconteça com todos, mas uma ou outra, uma palavra, uma expressão, aquilo fica no coração, cai como uma semente que pode germinar depois e dar muito fruto. E o funeral, um velório é melhor ainda, porque o foco é a morte. Está todo mundo voltado, com os olhos voltados para a morte. E vem aquela expressão, né, no coração de cada um, na mente de cada um: o seu dia vai chegar. E vai mesmo. A taxa de mortalidade ainda é uma por pessoa, e todos vão chegar lá, com certeza. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas questões, até para aproveitarmos melhor o nosso tempo e avançar a palavra de Deus, a proposta do Evangelho nos corações, né? Uma outra coisa também que eu gosto de fazer quando eu vou numa visita ao hospital, quando eu vou fazer um casamento e quando eu vou vou fazer uma cerimônia fúnebre, levar uma Bíblia impressa. Eu não tenho nada contra os pastores, os crentes hoje que usam o celular, mas, gente, o contato com a palavra escrita, né? E é claro, isso não vai me fazer mais crente nem nada, mas isso dá um testemunho. Ontem mesmo eu fui fazer um funeral e eu levei minha Bíblia, né? Levei a Bíblia. Todos que me veem, olham para a minha mão, estão vendo que ali tem uma Bíblia. Isso chama atenção de alguma forma. Às vezes uma pessoa desviada, né? Olha, a palavra de Deus, né? É uma forma de Deus lembrar a pessoa de alguma coisa. Então eu gosto de usar sempre uma Bíblia impressa. Uma outra coisa também nos funerais é que nós devemos escolher as músicas adequadas para cantar. Muitas vezes eu não sou cantor, gente, eu não tenho ritmo para cantar, mas já fui forçado, né? Por força das circunstâncias, eu tive que puxar os hinos, começar os hinos. E é claro, eu conheço muitos hinos da harpa cristã, mas não precisa ser só hinos da harpa cristã. Tem outras músicas que falam também da esperança, da salvação em Cristo. Isso deve ser o foco num velório, num culto fúnebre. Por exemplo, na harpa tem o hino 26, o hino 2, o hino 202, o hino 214, vários hinos que falam sobre o céu. Isso é muito importante, focar, direcionar para isso. Agora, já imaginou você colocar uma música que não tem nada a ver, né, para dançar, para bater palma e tudo isso? Eu já vi também em funerais assim, uma manifestação do Espírito Santo de tal maneira que o povo se alegrou. Mas aí era algo do Espírito de Deus, não era carnalidade. O Espírito Santo se moveu de uma tal maneira que os irmãos começaram a glorificar, a orar em línguas, os irmãos começaram a exaltar a Deus. Deus estava presente. Acho isso muito importante. Não. Agora, eu não vou promover isso, de maneira alguma. Eu vou lá para um culto solene, para falar uma palavra de Deus. Não é hora de pedir oferta, não é hora de chamar os enfermos para serem curados. Num velório você tem que focar. Eu acho que é muito importante isso. E uma outra coisa, é muito triste quando você vai no velório, parte da família é crente, parte não é, eles começam a colocar músicas seculares que nada tem a ver com a salvação em Cristo, a pedido dos familiares. Isso é muito ruim também. E uma outra coisa que nós precisamos prestar atenção é com o horário do sepultamento.
Então, se, por exemplo, o horário do sepultamento vai ser às 14 horas, às 14 horas os funcionários do cemitério chegarão para retirar o corpo. Então, as coisas, tudo já deve estar liberado. Então, eu costumo fazer a cerimônia, eu não demoro numa cerimônia pública, fúnebre, quero dizer, 20 minutos, meia hora no máximo, né? E eu deixo assim uns 10 minutos antes do término final, antes do prazo final, para que os familiares e amigos venham se despedir do corpo. Despedir do corpo, não da pessoa, porque a pessoa não está mais ali, mas despedirem-se do corpo, que precisamos dar esse espaço também para eles, né? E uma outra coisa também que eu costumo fazer, se você um dia quiser fazer, pode ser de bom proveito, é você levar um folheto ou folhetos, os boletins da igreja, com informações sobre a sua igreja, porque as pessoas perguntam, né? Olha, qual é a sua igreja? Onde fica a sua igreja? E se você tiver algo ali por escrito, fica bem prático. Se você quer levar um folheto, você quer levar um boletim, e isso vai ajudar também na comunicação em relação a isso, tá? É muito difícil fazer apelo para as pessoas receberem a Cristo num velório. Já fiz, e houve ocasiões que eu fiz porque a família pediu. Então eu não tenho nenhum problema em fazer um apelo. Eu me lembro quando no funeral da avó da minha esposa, a irmã Adelina, a dona Adelina, extraordinária mulher de Deus, né? E no funeral dela eu estava presente, eu preguei também, e eu fiz o apelo, e o neto dela, um neto que estava afastado, ele reconciliou-se com o Senhor naquele dia, naquela hora, e nunca mais ele se desviou. Ele continua firme nos caminhos do Senhor, ele com a sua família, pois ele casou-se e ele e a família estão firmes, servindo a Deus. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades, se houver espaço para isso, né? Mas não é assim um apelo também de expor as pessoas, levanta a mão, vem aqui à frente, né? Eu só peço, olha, todos vocês que querem receber Jesus agora, repita essa minha oração, né? E aí eles vão repetir se quiserem, tá bem? Então, e uma outra coisa muito importante num funeral é ficar até o fim, se você puder. Às vezes eu já tive que me despedir ali mesmo, né? Na hora que os funcionários do cemitério chegaram, eu já me despedi da família, falei, eu não podia ficar mais por força das circunstâncias, então eu me retirei. Mas eu procuro ficar até o fim, acompanhar o féretro, acompanhar o corpo até a sepultura, ver ali tudo. Eu geralmente não prego novamente lá na beira da sepultura. Eu não prego. Eu já preguei no funeral, no velório, já fiz ali a cerimônia, então lá na beira da sepultura é só estar presente com a família e até o desfecho. E depois nos retiramos. Então, são essas algumas pistas, né? Algumas sugestões que eu passo para você sobre a participação num funeral. Deus abençoe você e que você viva muito. Viva uma vida longa e com qualidade, cheia de alegria, cheia de vitórias, cheia de saúde e paz, tá? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.